Bom dia, irmãos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para ouvir uma reflexão que vem do Senhor, para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer e te louvar por esses momentos que vamos ter agora, Senhor. Visita cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus se mova no nosso meio, Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Eu escolhi 2 louvores, um fala que estamos aqui para adorar e ouvir a voz do Senhor. E o outro fala que os nossos pés estão sobre a rocha que nos sustentará eternamente. Que nesta manhã você ouça a voz do Senhor falando ao teu coração aquilo que você necessita ouvir, amém? Mas que você tenha a convicção que seus pés estão fincados na rocha, que a sua fé é inabalável em Cristo, amém? Que você saia abençoado esta manhã desse culto, amém? Vou fazer mais uma oração. Senhor, que o Senhor fale aos corações, Senhor Deus. Que a sua voz venha alcançar o coração de cada um, Pai querido e amado. Fale, Pai querido e amado, aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que a nossa fé, Pai querido e amado, seja inabalável, Senhor Deus. Que o Senhor esteja com cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida do Felipe nesta manhã, em nome de Jesus, que vai estar trazendo a sua palavra, Senhor. Eu te agradeço, te louvo desde já, em nome de Jesus, amém. Que você venha ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Aquece o meu coração, envolve a viração e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, dando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida e a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, dando o meu coração a Deus.
devolve a viração e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, dando o meu coração. Amém. Amém. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Todos aqui? Então vamos lá. Ainda um pouco antes de começar tudo a ler aqui, hoje, seguindo um pouquinho do que a gente conversou na última mensagem que eu falei de Nárnia lá, né, da gente querer se desconectar de tudo e tudo aquilo que eu falei lá, não sei se vocês vão lembrar. Nas próximas mensagens que eu for trazer, isso vale para mim também, tá? O que eu acho interessante a gente fazer? Anotar aquelas coisas que a gente sabe que precisa mudar. Não precisa divulgar para ninguém isso. Eu não vou falar, me leia aí sua lista agora. Não vou pedir isso para ninguém.
Mas isso vale para mim também, porque nem tudo que eu queria ter feito da última mensagem que eu dei para cá eu consegui fazer. Mas nem por isso eu vou tirar isso da minha meta, de coisas que eu sei que eu preciso fazer. Eu vi um vídeo de uma senhora americana, eu não sei quem que ela é, mas ela deve ser famosa. E ela falou um negócio muito bacana, que ela falou assim: se você não conseguiu fazer aos 20, você pode fazer nos 30. Se você chegou nos 30 e não conseguiu fazer ainda, você pode fazer quando você tiver 40. Se você chegou nos 50 e você não conseguiu fazer ainda, você pode fazer com 50. E se você chegou nos 60, você também pode fazer quando você tiver com 60. E se você chegou nos 80, você também pode fazer porque você chegou nos 80. Aí ela citou uma artista, que também é muito famosa, eu não decorei o nome, que ela começou a pintar quadro com 60 anos, se eu não me engano, e se tornou mundialmente famosa. Então ela começou um sonho dela, ou deu start nesse sonho, com 60, 70 anos. Então não existe idade para começar alguma coisa nova. Não existe idade, não existe tempo, o importante é começar. Amém? Então, dessa última mensagem que eu trouxe para cá, eu me senti muito desafiado por Deus, e me sinto há muito tempo, de mudar algumas coisas e sair da zona de conforto. Mas para isso a gente precisa listar, precisa, se não conseguiu hoje, tentar amanhã, se não conseguir amanhã, tentar depois de amanhã. Mas tem que fazer, né? Se a gente sabe que é bom, vai ser bom para a gente, né? E às vezes por várias complicações, sempre vai ter uma coisa que vai barrar a gente, né? Hoje eu tô dando a desculpa que é meu trabalho. Meu trabalho está consumindo muito tempo, mas eu que coordeno o meu tempo. Se eu deixar o trabalho consumir todo o meu tempo, eu vou ficar sem tempo mesmo, né? E se eu, depois do momento que eu tiver sem o trabalho, quiser assistir TV, putz, aí não vai agregar em nada. O tempo vai ser perdido, né? Porque mesmo que seja um filme legal, o filme pode ser que ele me acrescente alguma experiência, pode, como eu já citei, de alguns filmes que eu assisti e Deus falou muito comigo, mas a maioria das vezes vai ser só viagem, né? Amém? Então, então, quem se sentir, quem desejar, não é obrigatório, não é sou eu que estou falando, mas porque Deus me incomodou, quem sabe, né? Deus me incomodou, não, acho que é o melhor termo, Deus falou comigo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não é obrigação. Se você sentir o desejo de começar a notar aquilo que você sabe que você tem um sonho, né? Você quer mudar alguma coisa na tua vida, tem alguma coisa que não tá bom e você sabe que pode ficar melhor. Eu vou dar um exemplo. Poxa, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, mas eu vou marcar um dia aqui da semana para eu começar a ler um dia da semana. Aí você vai lá e fala: poxa, essa semana eu consegui. Aí a próxima vez que eu trouxer uma mensagem, não sei se vai ser aqui, se vai ser presencial, a gente está para definir esse negócio de voltar aos cultos, né? Hoje tem uma reunião para isso. E aí eu vou perguntar para quem quiser compartilhar o que anotou hoje, dia 19/9 de 2021, e conseguiu fazer até a próxima mensagem. Inclusive eu vou anotar algumas coisas, se eu conseguir fazer alguma coisa eu vou compartilhar com vocês. E eu vou até já colocar, porque assim fica registrado. Eu quero começar a fazer academia de novo. Só que eu tô com uma preguiça do caramba, e aí eu fico trabalhando até tarde, já tô esgotado. Eu só tô pagando. Podia ser assim, você paga e fica forte, né? Eu já comecei a pagar e não tô indo. Então isso é uma coisa que eu preciso voltar a fazer. Beleza, gente? Estamos combinados? Quem quiser fazer isso, amém. Quem não quiser, vai ouvir quem quer. E agora vamos começar para a mensagem de hoje. Vamos começar a mensagem de hoje.
Atos 9, de 1 a 19. Eu vou ler e vou fazer algumas pausas para algumas coisas que eu anotei, porque tem mensagem que eu às vezes anoto tanta coisa e eu acabo não falando tudo. Eu falo, poxa, podia ter falado isso, mas não deu tempo também. Mas vamos lá. Saulo, 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então vou fazer uma pausa aí, do 1 até o 2. Então Saulo, que como eu falei para vocês no começo, tinha tanto o reconhecimento de Roma quanto dos fariseus, dos sacerdotes, ele foi lá e pediu, ele respirava ameaças e mortes. O que isso quer dizer? Ele queria ver a morte, a caveira de todo mundo que seguia Jesus, que eram os do caminho. Os do caminho, naquela época não existia igreja metodista livre, não existia igreja católica, não existia igreja batista, wesleyana, não existia. As pessoas que seguiam a Jesus eram chamadas de os do caminho, que era o caminho de Cristo ensinado naquele momento pelos apóstolos. Amém? Então, Saulo, que achava que isso era uma afronta, contando a história de Saulo, ele achava que essas pessoas que eram do caminho estavam desrespeitando a Deus. Por que ele seguia? E ele seguia com força isso. Todo mundo sabe, não sei se vocês sabiam, mas ele acreditava que aquelas pessoas estavam blasfemando contra Deus. Quem seguia Jesus, para ele, era alguém que estava indo contra a Deus. E ele queria matar todo mundo. E ele pediu uma carta para os sacerdotes, para prender todo mundo. E ele recebeu essa carta. Os sacerdotes também, com o coração bem duro, foi lá e assinou essa carta, dando autorização para ele esculhambar com tudo, né? E nessas cartas, se você reagisse, como tem relatos, eles poderiam matar. Estava na mão deles, né? Reagiu, enfim. E continuando do 3. E note que não tinha pudor, não era só homem, as mulheres estavam ali também. Se fosse comprovado que você, mulher, acreditava em Jesus, você ia presa. E 3, né? Continuando do 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão que te convém fazer. Então, até aí. Aqui é o que eu vou pegar um gancho no que a Celinha falou. Mesmo sem o povo do caminho, o povo que seguia a Deus, saber, Deus já começou a proteger eles ali. Deus interrompeu o caminho do Saulo de prender todo mundo. Todo mundo já deve conhecer essa história, sabe? Mas essas pausas, essas pontuações, é difícil ouvir alguém falando sobre essas coisas. Ele não só estava trabalhando ali na vida do Saulo, mas ele também estava protegendo os filhos dele, Deus. Ele estava protegendo aqueles que estavam seguindo de coração e tudo mais. E aí a gente continua no 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver.
e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Muitas vezes a gente precisa, mesmo a gente vendo, a gente não consegue ver, né? Deus precisa fazer alguma coisa na nossa vida para nos mostrar alguma coisa. Então, continuando ali, a gente parou no 9, né? Aí no 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Então, aqui a gente já entende, para Paulo, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E Ananias realmente estava fazendo a vontade de Deus. Então, o que tem de diferença aí entre Paulo e Ananias? Quando Jesus foi até Saulo, Paulo perguntou: quem é você? Quem és tu? Ele não sabia quem que era. E quando Jesus foi falar com Ananias, Ananias respondeu: eis-me aqui, no 10. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Até aqui, até o final do 16. Vocês conseguem compreender aqui, nessa leitura, que Deus deu uma orientação a Ananias, e Ananias tinha intimidade o suficiente para questionar Deus. Ele tinha um diálogo com Deus. Isso a gente só consegue com oração, com a leitura da palavra, colocando Deus à frente das nossas decisões. É só assim que a gente consegue essa intimidade, não é? Deus está sempre disponível, amém? E uma coisa sobre Deus, sobre a direção de Deus, é que sempre existem confirmações. Você percebeu que Paulo, na época, Saulo, ele estava orando. E ele teve uma visão de que o Ananias ia chegar e ia curar ele, impondo as mãos. Então, quais foram as confirmações que Saulo teve que Deus era Deus e Jesus era Jesus? Primeiro, ele ficou cego. Depois ele ouviu uma voz. Depois ele teve, enquanto ele estava em jejum e oração, porque ele ficou 3 dias sem comer e sem beber e sem ver nada. Enquanto ele estava em oração, Deus deu uma visão para ele, que Ananias ia chegar e ia levar até ele a cura. Então, a gente continua no 17. Então, Ananias foi, entrando na casa, impor sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. E aqui ele já chama ele de irmão. Eu acho isso muito bonito, porque, para quem conhece a história, sabe que ele já provavelmente poderia ter matado alguém da própria família de Ananias. Ele poderia ter judiado, espancado, ou batido, ou prendido algum amigo de Ananias.
Mas por ordem de Deus, ele foi e chamou Saulo de irmão e obedeceu o pedido de Deus. E ele disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber deixa eu começar de novo, fica melhor. No 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Então, aqui se manifesta a confirmação de tudo que Deus estava trabalhando na vida dele. Muitas vezes, se a gente tem dúvida se o que Deus tem para a nossa vida é uma coisa do nosso coração ou se é alguma coisa de Deus, as coisas de Deus sempre têm confirmação. Amém? Deus, ele não é um negócio assim que você fica na dúvida. Não tem dúvida. Deus, ele confirma, e confirma se é algo grande. Uma outra coisa importante, quando aconteceu tudo isso aqui, Jesus já tinha sido crucificado. Isso é muito importante, né, para essa história. Jesus, ele já tinha sido crucificado. Jesus já tinha acontecido o dia de Pentecostes, já tinha ido, que ele fala que eu vou preparar um lugar, né? Já tinha acontecido tudo isso. E Jesus ainda assim se manifesta até hoje. Deus, através do Espírito Santo. Então, Jesus se apresentou para ele ali, para Saulo. Amém? Vocês estão comigo? Isso foi tudo depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E aí aconteceu a confirmação de tudo que Jesus tinha dito para ele. As orientações, Saulo seguiu as orientações de Deus através da voz de Deus, e ele recebeu a cura. E ele, não só os olhos físicos dele começaram a enxergar, mas os espirituais também, porque ele começou a entender quem realmente Jesus era. Jesus não era alguém que estava... as pessoas que estavam no caminho não estavam blasfemando contra Deus. Na verdade, as pessoas que Saulo se apoiava, sim, estavam indo contra a vontade de Deus. Eu creio, isso é algo meu, de verdade é meu, não li nada na Bíblia assim, mas eu creio que o coração de Saulo, ele era um coração voltado para Deus. Porque os fariseus ouviram Jesus pessoalmente, os sacerdotes. Os sacerdotes ouviram Jesus falando com eles, muitos pessoalmente, e eles não creram. Alguns sim, outros não, mas a maioria não. Então, eu creio que Saulo, ele realmente tinha um coração voltado a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, e ele matava porque ele achava que aquilo ali ele estava fazendo para honrar a Deus. E a partir do momento que ele descobre que não, se você vai ler mais para frente, o mundo dele desaba. Porque ele fala: putz, olha o tanto de coisa que eu fiz. Mas mesmo assim, ele começa a seguir a Deus e começa a levar a mensagem para aqueles que ele matava. Ele não foi muito bem aceito. As pessoas falam: pô, mas como assim, Ananias? Esse cara aí estava matando todo mundo até ontem, e agora ele vai ser nosso irmão? Ele sofreu rejeição. Só que o Espírito Santo estava tão latente na vida dele, e ele começou, depois dessa experiência, e vamos só concluir o 18 e finalizar com o 19. Eu vou começar o 18 de novo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Depois dessa experiência, a vida dele mudou totalmente.
é uma conversão, né? É o que a gente fala de conversão. A vida dele mudou totalmente. Ele começou a seguir a Deus de uma forma diferente, mas com a mesma garra e o mesmo entusiasmo que ele tinha antes. Até maior, creio eu. Ele entregou a vida dele 100% para Deus. Tanto é que ele foi preso, ele não precisava ter passado por isso, ele foi preso. Ele foi... O Espírito Santo, ele teve uma comunhão tão forte com o Espírito Santo que em alguns debates com Pedro, que era um outro discípulo que viveu do lado de Jesus, enquanto Jesus estava em carne na terra, o Espírito Santo deu sabedoria e discernimento para Paulo, que Pedro estava vacilando. Ele estava com algumas coisas de ser circunciso, que teria que circuncidar isso, e Paulo falou, não, isso é físico. E ele levou mais para um lado espiritual. Então, sem querer entrar muito no mérito, o que eu quero dizer é ele começou a ter um relacionamento com Deus muito próximo, com Jesus e Espírito Santo. Amém? Tá, e aí, o que isso tem a ver com a gente? Nesse momento aí da onde a gente fala de sair de um determinado caminho e começar a trilhar outro, a gente tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Primeiro é que Deus vai cuidar da gente, igual a gente leu aí na Bíblia. Segundo é que Jesus ele vai falar com a gente igual ele falou com Saulo, que virou Paulo. E Deus ele vai dar as instruções para cada um de nós. Até aí está todo mundo comigo? Então, se do que eu falei, do que o pastor Valdir falou, do que o pastor Léo falou, se alguma coisa tocou no teu coração e Deus tem confirmado na tua vida isso, então é algo, é uma mudança de direção que precisa ser feita. Amém? E se Deus também tem confirmado de algo que está certo e você está na dúvida se está certo ou não, isso também é uma direção. E uma coisa muito importante é que Paulo, ele precisou de ajuda. Ele não precisou de ajuda para alguém pegar na mão dele e levar ele até Damasco. Ele não precisou da ajuda de Ananias para tirar as escamas dos olhos dele. Então, nesse momento, também existe com aquela espada de dois gumes, dois lados. O lado de que muitas vezes nós vamos ter o papel de Ananias, de pegar na mão de alguém para que essa pessoa seja liberta, as escamas caiam e ela volte a ver. Ou nós precisamos de um Ananias, de alguém para tirar as escamas dos nossos olhos, de alguém para nos levar até uma nova direção. E qual que é o momento que a gente está? Ou às vezes a gente pode estar nos dois momentos. A gente pode ajudar uma pessoa em uma determinada área e ao mesmo tempo a gente pode precisar de ajuda em uma outra área. Não é porque você precisa de ajuda que você não pode ajudar também. Amém? E como eu disse, Deus confirma todas as coisas. Você está na dúvida, pede confirmação para Deus. Eu mato rápido esses negócios. Quando é do meu coração, peço para Deus confirmar, eu vejo que não é, eu falo. Quando eu queria, eu falo, que pena, né? Que pena que não é a vontade de Deus. E um exemplo muito latente, que eu ainda não desceu ainda, é um lugar que a gente foi ver para mudar e tal. Eu vivo falando isso com a Lídia. Eu orei, eu falei para Deus, poxa Deus, eu queria ter esse lugar e tal, blá blá blá, e não deu certo. E aí às vezes eu fico pensando, bom, será que é porque eu não fui corajoso, fui mole e não dei? Ou porque era a vontade de Deus mesmo? Até agora eu entendo que foi a vontade de Deus mesmo, e quando eu penso que fui eu que vacilei, eu lembro que quando as coisas são de Deus, elas fluem. Quando alguma coisa é de Deus, por mais que seja difícil, ela flui.
vão acontecendo, as barreiras no meio do caminho vão sendo quebradas, sabe? É difícil, não estou querendo dizer que é fácil, mas quando chega uma barreira, por mais que você pense assim, caramba, eu não vou conseguir quebrar esse muro, mas vem alguém e quebra ele para você e você continua seguindo. Entendeu? Você pensa, sozinho eu não vou conseguir. Aí abre alguma coisa e aquilo que você está passando começa a fluir, mesmo sendo difícil. Isso é uma coisa que eu vejo na vida, na caminhada com Deus, né? Bom, e Deus confirma, né? E eu volto a dizer a diferença com que foi a comunicação entre Ananias e Saulo naquela ocasião. Ananias, ele ouvia muito claramente e sabia quem era Deus. E Saulo ainda não. E se a gente tem dificuldade, às vezes, para ouvir a voz de Deus, isso eu falo por mim também, é porque a gente não está tão afinado assim, nosso ouvido não está tão... Ele está com alguns probleminhas. E aí esses probleminhas são oração, comunhão, tá no quarto. Se eu tivesse melhor com Deus, talvez não, eu não teria tanta dúvida se aquele lugar que eu pensei a gente mudar, eu não ficaria com isso ecoando na minha cabeça por tanto tempo. Porque a forma é mais direta. Você viu, Ananias não ficou, ele fez uma pergunta, Deus respondeu, e se ele chega lá, tá o Saulo com uma espada na mão e fala, você já veio, ficou até mais fácil para eu te prender, né? Aí ele vai falar, não foi Deus que falou, foi o diabo que falou para eu vir aqui, né? Eu vou ir lá para encontrar o matador de cristão. Se ele não tivesse essa segurança, a hora que chegasse Ananias, o Saulo ia olhar e falar, você facilitou meu trabalho. Vem aqui, toma essa algema aqui, põe na mão, já que você já está aqui, né? Então, essa certeza e as confirmações, Deus ele sempre dá, mas para isso a gente precisa estar sensível para ouvir. É muita coisa aí? Vocês estão comigo? Dá para acompanhar? E sobre essa questão de ficar cego, vai com aquela coisa lá de Nárnia, né? Às vezes a gente mesmo coloca um tampão na nossa... A gente coloca aí uma faixa aqui e deixa de ver as coisas, né? Elas estão na nossa frente, mas a gente que não quer ver. Isso também é perigoso. Então a gente não pode também ser negligente, né? Deus já falou, Deus já confirmou, você já viu que não é esse o caminho e ainda está nele, né? Não quer, vou fingir que não é comigo. Reforçando, a gente tanto precisa de ajuda e a gente precisa levantar a mão quando a gente precisa de ajuda, como a gente pode ajudar também quem levantou a mão. E a comunhão. A comunhão é algo que Deus age dessa forma. Você viu como que Deus fez? Jesus ele não podia ter feito tudo sozinho? Ele não podia ter resolvido tudo já? Vou resolver logo esse negócio aqui. Paulo, você vai fazer isso e blá, blá, blá. E é assim, você quer ou não quer? Se não quer, você já vai pro inferno logo. Eu não vou deixar você matar mais ninguém. Eu mesmo te mato agora. O cavalo vai te dar um coice e vai acertar bem na tua cabeça. Pronto. Jesus não podia ter feito alguma coisa nesse sentido? Ele podia, não podia? Mas Jesus ele começou a fazer um canal de relacionamento. Jesus ele apresentou Ananias para Paulo, que era Saulo. Não apresentou? E o Ananias apresentou ele depois para os outros irmãos. E os outros irmãos tiveram que engolir o sapo e aprender a perdoar.
porque os outros irmãos tiveram que aprender a perdoar tudo o que Saulo fez. Não foi verdade? Então, os outros irmãos tiveram que engolir o sapo e Jesus falou, mano, vocês vão ter que perdoar, não é 70 vezes 7, que é Jesus que dizer que não tem limite para o perdão? Vocês vão ter que perdoar. Vocês vão ter que perdoar ele, aceitar ele como irmão. Então, Jesus começou, a partir daí, tratar a vida do Saulo, que virou Paulo, e também tratar a igreja. Porque o Saulo depois acrescentou muito para a igreja. E hoje o formato da igreja, e nós estamos aqui, foi pelo trabalho que Jesus fez na vida, não só de Saulo, mas da igreja. Porque a igreja teve que aceitar, ouvir a palavra de Deus da boca de um dia que prendeu eles, que matou eles. Amém? Então, Deus ele vai fazendo as coisas na família, na igreja, dessa forma. Ele vai conectando as pessoas. E nós vamos crescendo junto. E a igreja cresce junto. Deus ele podia chegar em Jaçanã e resolver tudo. Agora não tem mais fome, agora não tem mais... Isso aí vai acontecer, né? No paraíso. Quando a gente morrer. Enquanto a gente estiver aqui, ele coloca as pessoas, ele leva alguém necessitado até a Milk. A Milk vai lá, auxilia, ajuda. Aí quando ela está com alguma dificuldade, ela vai lá e leva para o conselho da igreja para decidir, vamos fazer o quê? E aí o pessoal se move. Só que se a gente estiver dormindo aqui, se Ananias falar, Deus, o problema é dele. E se Saulo tivesse falado, ô voz do além, sai da minha cabeça, eu estou ficando louco. E ele fosse para um hospício da época, não sei, Deus ele sempre pode levantar alguém, mas hoje nós não estaríamos contando a história deles, né? Eu creio que Jesus ia fazer de alguma forma. Se nada tivesse dado certo com Ananias e com Paulo, ia ser o João e a Maria, não sei, mas ia ser alguém. Porque a obra de Deus não para, né? Amém, gente? Eu creio que, ainda mais com essas decisões aí que a gente vai de voltar ao culto presencial e muita coisa, eu não vou terceirizar, não, vou falar por mim. Tem muita coisa na minha vida que Deus precisa... na verdade, assim, Deus já me falou o que eu preciso fazer e agora eu preciso fazer. Então, se vocês se sentem assim, também é hora de a gente começar a se posicionar. Então, se de alguma forma Deus colocou um cara que nem eu para estar aqui hoje com vocês, eu estou passando por esse processo também, e tenho muita humildade em falar nisso, não sou perfeito, não estou aqui, não sou melhor que ninguém. E a gente está junto nessa jornada aí, nessa caminhada, talvez é porque cada um de nós também precisa disso. Uns já entenderam e estão começando a despertar, e outros ainda a escama pode estar começando a cair dos olhos. E começar a entender que precisa, e que não existe tempo, não existe idade. Não existe idade para começar algo novo. Não existe idade. Se você for parar para lembrar da história de muitos patriarcas, eles foram começar bem velhinhos a fazer as coisas. Tá? Amém?